Por que virar as costas para Cristo se o erro foi humano? Hum? Eu sou a Eliane Ui. Esse é o meu canal, uma cristã em manutenção que fala sobre fé, cristianismo e o que der na telha. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a mania, deixa eu baixar isso aqui, sobre a mania que nós temos de colocar a culpa em Deus, quando a culpa não é de Deus. Concorde comigo? O ser humano ele tem a habilidade de pôr a culpa toda em Deus. Por exemplo, por que Deus permite guerra? Tudo bem que tem algumas respostas que eu preciso me aprofundar mais para dar uma resposta mais coerente, né? Mas, vamos lá. Por que existe fome? Por que existe não sei o que no mundo? Por que se Deus é bom, por que... Sabe qual coisa? Mas muitas vezes a gente negligencia a parcela humana da questão. Por que tem guerra? Porque o ser humano só gosta de uma guerra, né? Porque mesmo quando você está em paz, você vai para caçar confusão com o seu coleguinha do trabalho, porque você não aguenta ficar quieto, né? Vai caçar confusão com o seu colega no ministério, porque você não aguenta viver uma vida tranquila. Por que tem fome? Porque tem muito lugar cheio de corrupção que sangra o povo e deixa ele a miséria, né? Então, assim, existe a parcela ser humano da questão que a gente ignora. E quando a gente fala de igreja, muitas vezes nós colocamos ainda mais a responsabilidade sobre Deus. Porque Deus deixou acontecer isso, nossa, eu sou uma cristã tão boa, eu sempre trabalhei tanto, e a gente cai nessas armadilhas. É muito fácil a gente cair nessa armadilha de pensar assim sobre nós mesmos. Nós pensamos sobre nós além daquilo que convém, né? Tem um versículo que fala sobre isso, que nós não devemos pensar sobre nós mesmos nada além do que convém, tipo, nem mais nem menos. Eu não gosto assim, não vou entrar nesses detalhes. Mas o que eu queria trazer à luz hoje para nós conversarmos e pensarmos? Porque somos seres pensantes, estamos aqui para trazer a ruptura do congelamento de raciocínio, né? Queremos ser seres pensantes que não são enganados e que não, nem por outros e nem por nós mesmos, porque às vezes nós somos enganados pelas nossas próprias emoções, nosso próprio coração, a própria palavra de Deus já o diz. Enganoso é o coração do homem. Então tem que ter uma coisa aí, né? Tem uma coisa aí. Às vezes acontecem coisas na nossa vida. Acontecem coisas, como estamos falando de desigrejados, por enquanto, né? Que eu acho que é um assunto que vem incomodando bastante a minha pessoa, para que eu acredito que está tendo uma necessidade muito grande de se falar sobre isso. Esses dias eu estava meditando sobre desigrejados e eu cheguei à seguinte conclusão: existem pessoas que precisam ser novamente evangelizadas. Pessoas que eram da igreja e não estão mais, ou estão perdidos, tentando encontrar uma e não conseguem se firmar em uma por N motivos. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas mais geladas do que um picolé, e por aí vai. Mas não é sobre isso. Vamos falar sobre a mania que a gente tem de colocar a culpa em Deus. Então, assim, hoje eu vou falar com você, ser humano desigrejado. Ou não só desigrejado. Na verdade, não só desigrejado, né? Às vezes aquele que tem mania de perseguição, ou sei lá. Escuta aí, se servir para você, medita sobre isso. Manda esse vídeo para quem você acha que está precisando pensar sobre isso e vamos embora. Então, eu particularmente acredito que existem igrejas onde Deus, digamos assim, não está, não frequenta. E ouso dizer ainda que existem igrejas que Deus nem mandou abrir as portas, né? Por isso o vídeo anterior é importante. Eu preciso pensar por mim no sentido de ler e estudar a palavra do Senhor para que eu compreenda se aquela igreja provém de um lugar
honesto, né? Porque, por exemplo, eu não consigo acreditar que uma igreja que nasceu baseada no ódio vai frutificar, que ela seja correta, que ela tem que estar existindo ali. Às vezes até dá muito fruto. Às vezes até vira uma igreja grande e tal, mas ela tá sempre ali porque ela foi gerada no ódio. Como assim? Eu saí de uma igreja com raiva e em vez sequer de eu procurar um lugar para mim ficar, eu quis montar minha própria igreja. Porque daí eu posso mandar. Porque aí a igreja vai ser do jeito que eu quiser, né? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria falar sobre colocar a culpa em Cristo se na verdade o erro foi humano, né? Então, primeiro ponto. Nós somos seres imperfeitos e que podemos tomar decisões erradas. Tanto eu, como indivíduo, eu posso tomar uma decisão errada que vai levar a coisas ruins acontecendo comigo dentro do contexto igreja, por exemplo, né? Mas eu também tenho que ter a consciência de que as pessoas com quem eu estou convivendo ali naquela igreja, a gente, na verdade, isso cabe para um monte de lugares, tá? Para várias ocasiões. Por exemplo, no trabalho também serve. Mas eu preciso entender que as pessoas com quem eu convivo, elas também são seres imperfeitos. E que também, por vezes, podem tomar decisões erradas. Entende? Ah, vai ser culpa de Deus, então? Que a pessoa foi lá e, às vezes, no calor do momento, decidiu errado, falou errado, e meteu os pés pelas mãos e foi grosseira, sei lá o que dá pra colocar aqui. Entende? Por que eu vou transferir a culpa dele? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Porque você é um ser humano, você tá no meio da humanidade imperfeita. Só por aí já dá pano assim, pra muita coisa acontecer. Certo? Então a gente tá começando um leve para chegar nos mais pesados. Então, segundo, existe sim pessoas ruins dentro da igreja que estão apenas interessadas em ter poder sobre outras pessoas, entre outras coisas. Entre outras coisas, ter acesso a dinheiro fácil, ter acesso a pessoas pequenas fácil, ter acesso a mulheres de maneira fácil. Existem tantas opções, né? Porque querendo ou não, a igreja, as pessoas elas chegam numa certa vulnerabilidade muitas vezes. Elas vêm às vezes de um rompimento de um casamento, às vezes elas vêm de uma decepção amorosa. Então, muitas vezes, pessoas vêm vulneráveis e elas são acolhidas por monstros que só querem, talvez não monstros, mas pessoas que têm a necessidade de estar sobre outras pessoas, comandando, mandando, sendo o centro da atenção da vida daquelas pessoas. A típica igreja, por exemplo, que tudo gira em torno do pastor. Tipo, ele é a estrela. Eu vou tentar contar uma história sem falar o lugar, para não gerar transtorno. Mas era um ministério, assim, que eu tinha visto várias vezes o nome do ministério e tal, e eu achava que o nome do ministério, da igreja, era por causa de Jesus. Mas eu nunca tinha meditado sobre isso, porque a mim não me interessava, já que eu não ia naquele lugar. Não vou e provavelmente não irei. Porque um certo dia, aquele nome daquela igreja chegou a mim de uma maneira, foi colocada para mim da maneira como ele foi criado. Aí eu olhei aquilo e falei assim, não acredito, como que eu nunca me dei conta disso? O nome da igreja por causa do pastor. Tipo, o nome da igreja faz referência ao pastor. Eu falei, mas eu pensei que o centro da igreja era Cristo? Então você entende? Então, às vezes você tá numa igreja, por exemplo, eu fui numa igreja, fui visitar uma igreja que, sabe quando a gente vai dar os avisos e tem as programações, e aí você faz na telão lá a programação? Toda a programação que o pastor líder da igreja ia pregar, tinha ele na capa. Culto de tal como pastor, não sei o que. Eu não vejo necessidade disso, porque eu tenho que ir na igreja. Eu não tenho que ir na igreja só no dia que o pastor X vai pregar.
Se eu sou membro daquela igreja, eu tenho que ir na igreja, nos cultos, independente de quem vai pregar. Entende? Então, existe essa necessidade, muitas vezes, do ser humano ser o centro. Querer mandar, querer controlar as pessoas. Sabe? E isso não é culpa de Deus, é culpa daquele ser humano. Entende? Então, por isso a gente tem que ser esperto, ser ligado nas coisas, para entender que é todo lugar daquele, quer dizer que um lugar daquele provavelmente não agrada ao Senhor. Porque o foco não é Deus, o foco é aquela pessoa, o foco é aquele pastor, o foco é aquele líder. O centro deixou de estar em Cristo. Depois não vem reclamar. Aí a gente fala essas coisas, as pessoas ficam ofendidas. Mas aí quando dá o problema, aí a culpa vai ser de Deus. Mas a igreja nem está, o centro da igreja não era Cristo. Mas a culpa tem que ser de Cristo? Entende que não confere? Não confere? Segundo, desentendimentos podem acontecer. Segundo, não, terceiro. Desentendimentos podem acontecer. Eu posso falar, você entender bem, e a gente nunca sentar para resolver. E aquilo virar um mal-estar gigantesco a ponto de causar uma quebra ali e cada um ir para um canto. E às vezes foi só falta de uma conversa, de um ajuste, de um clarear de ideias, um clarear de pessoas assim, não, querido, quis dizer tal e tal coisa. E o outro, eu entendi que você disse aquela outra coisa. Entende? Então, assim, às vezes, respira fundo. Preste atenção, realmente você entendeu certo? Se você entendeu certo, aí já é outra questão. Mas entende que às vezes a gente só precisa parar, respirar, analisar, falar, eu tô olhando para uma ótica meio equivocada aqui, vou dar uma segunda chance. Sabe, é bom às vezes, é bom, é importante. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, falou uma coisa, ela te respondeu às vezes com um pouquinho de aspereza, porque ela estava nervosa por causa de alguma outra coisa. Mas ela não respondeu errado a sua pergunta, mas o tom da voz já foi diferente, aí você já se sente ofendido. Então entenda que você está lidando com seres humanos, passíveis de nervoso, raiva, estresse, né? Então pode acontecer, inclusive com você. Você pode ser o causador do desentendimento, do mal entendido, né? De você ser mal interpretado. Às vezes pode ser porque você não está tendo uma boa comunicação. Entende? Por exemplo, às vezes eu acredito que eu não me fiz entender como deveria. Né? Mesmo que às vezes eu não conseguisse fazer diferente. Por quê? Porque faltou talvez a contrapartida, né? Da outra parte. Pessoal, você não está sendo clara. Ou eu estou entendendo X. Né? Porque nós temos essa dificuldade, né? É o vídeo do feedback de novo. Nós temos essa dificuldade de trocar essas ideias com as pessoas ao nosso redor. Né? A gente tem dificuldade, porque a gente tem dificuldade de dar o feedback e de receber. Vai lá no vídeo que você vai entender. Quarto, e o mais pesado, acredito eu, mas que a gente precisa falar sobre isso. Existem criminosos escondidos em todas as esferas da sociedade. E alguns são ótimos camaleões. Então, assim, falar que dentro da igreja não existem pessoas ruins, criminosas mesmo. Criminosa mesmo. Igual eu falei, aquelas pessoas que fazem mal a crianças, daquele jeito bem específico. Pessoas que roubam, pessoas que cometem crimes contra mulheres. Várias coisas. E a gente achar que dentro da igreja não vai existir isso, eu vou dizer que chega a ser uma ingenuidade da nossa parte. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja vai para o céu. Nem todo mundo que está dentro da igreja vai ser salvo. Né? Tem uma passagem em Apocalipse que dá a entender isso, né? Até preciso rever sobre isso, porque eu aprendi num lugar meio duvidoso. Né? Mas eu acredito mesmo nisso. Que nem todo mundo que vai à igreja necessariamente vai ser salva. Porque a gente não sabe o coração do outro. Nós não sabemos.
apesar da fé se provar com os frutos e tudo mais, né? Existem algumas coisas que elas podem ser fabricadas, né? Então, assim, eu mencionei num outro vídeo que eu assisto True Crime, isso é uma das coisas porque quando você assiste o True Crime com a intenção alinhada, né? Que tem gente que quer ver o feio, não. E presta atenção, assim, como era a conduta daquela pessoa que cometeu aquele crime, por exemplo, né? Em muitos casos você vê assim que era uma pessoa exemplar, pilar da sociedade. O pastor, o não sei o quem, o cara que não é nem pastor nem líder, mas é aquela referência de homem dentro da igreja, ou a mulher, aquela mulher mais recatada, mais isso, mais aquilo, é quando você vai descobrir, entende? Então, assim, existem criminosos dentro de política, dentro de instituições privadas, dentro da polícia, fora da polícia, no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja, talvez tenha alguém lá. Talvez não, mas talvez tenha. E nós depositarmos a culpa em Deus é injusto para com Deus, porque a pessoa decide que ela quer fazer aquilo, né? A gente sempre tem escolha, né? Mesmo que uma escolha vai fazer a gente sofrer mais que a outra, pode ser, talvez, em alguns casos, provavelmente, mas nós temos escolha. Muitas vezes nós temos escolha, né? A não ser quando a vontade do outro me subjuga, né? Aí já é outra coisa, que geralmente vem o quê? Vem da mão de um criminoso sobre a vida de uma pessoa, né? Mas enfim, eu queria trazer isso ao pensamento de você, de mim, de nós que estamos questionando por que isso aconteceu comigo, por que Deus deixou isso acontecer comigo. Infelizmente você pegou uma pessoa na sua frente que não presta e te fez sofrer, né? E dependendo do tipo de sofrimento que você teve, eu digo e pergunto, qual foi a sua parcela de responsabilidade? A sua parcela de responsabilidade foi porque você não buscou o ensino, o aprendizado bíblico que eu mencionei antes, e portanto você foi manipulado? Entende? Então, assim, por exemplo, se você estava numa igreja e você sofreu uma violência, por exemplo, no âmbito íntimo ali, não há que se falar em culpa, em responsabilidade da vítima, mas em muitos casos existe sim. E nessas 4 opções que a gente colocou, dá para dizer que em 3 delas existe uma responsabilidade mútua, em maior ou menor grau, seja inclusive, igual eu falei, por omissão sua com você mesmo, uma falta de autopreservação, sabe? Não é engrandecimento próprio, mas eu preciso ter um sentido de autopreservação. Por exemplo, se eu vou num ambiente que eu estou vendo que meu filho está em risco, né, está exposto a alguma coisa, o meu instinto de autopreservação inclui, porque quando eles são pequenininhos assim, eles quase que fazem parte da gente, né? Então, a minha autopreservação se estende a ele. Então, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ficar inerte? Não. Então, por que às vezes nós somos inertes e não fazemos nada? E não necessariamente precisa ser violento, grosseiro, né? Igual eu falei, quando é um desentendimento, por exemplo. Eu preciso, às vezes, fazer algo para solucionar aquele desentendimento. Com amor, com zelo, com cuidado, né? Pensou isso? Isso eu estou falando depois de muito apanhar, depois de provavelmente muito bater, depois de várias coisas que a gente passa e que eu passei, que você vai vendo que talvez em determinada situação, se eu tivesse tentado resolver, se eu tivesse tentado ser mais clara, se eu tivesse tentado entender que foi um desentendimento, sabe? Então, eu estou partindo disso, de uma experiência de vida que me leva a essa conclusão hoje. Não que eu tenha pensado assim a vida inteira. Não estou aqui, nem eu já falei nos vídeos anteriores, não estou aqui como bastião da verdade, da justiça e de toda a sabedoria divina. Estou aqui para pensarmos juntos, elevarmos o nosso raciocínio e quem sabe assim diminuirmos problemas, ou solucioná-los, ou sei lá,
solucionar 100% de todos os problemas? Conseguiremos? Não, obviamente. Então, ó, não deixe que a mediocridade humana te roube a grandeza da eternidade. Se você se afastou de Deus por causa de gente, sua fé era baseada em gente. É hora de construir um altar onde só Deus se assenta. Observe, se você se afastou de Deus por causa das pessoas, você nunca esteve com Ele por causa. Sua fé nunca foi baseada em Deus, era baseada em pessoas. Então, existe uma diferença em se afastar de uma igreja por um problema ali e você se afastar de Deus. Entende a diferença? Eu já passei pelas duas. E foi muito pior quando eu me afastei de Deus por causa das pessoas. Né? Foi um momento que eu estava tentando entender. Eu tinha esse pensamento de por que comigo, Deus? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor não fez nada? Entendi, eu me afastei de Deus. Aquilo me custou muito caro. Não que Deus se vingou, não que Deus veio cobrar a conta, não. Mas esse afastamento de Deus me custou. Eu tenho certeza de que me custou muito caro. Né? E foi um preço que ninguém, só Cristo pagou por mim, sabe? Enfim, é isso. De novo, pensando sobre isso. Estamos colocando a culpa no ser humano ou estamos pondo a culpa em Cristo? O que você me diz? Curte o vídeo, compartilha, comenta. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!